Questão 81, umas questões com texto grande, né? As questões que fazem parecer as questões do Enem. Vamos lá na questão. A 81, as janelas dos aviões comerciais a jato são compostas de 3 placas feitas de um material transparente em condições normais. Em condições normais, a placa externa está em contato com a atmosfera externa ao avião e, ao mesmo tempo, com a atmosfera interna por meio de um furo na placa intermediária. A terceira placa, mais próxima do passageiro, apenas protege a intermediária de riscos produzidos durante a limpeza do avião e não interfere na pressão da atmosfera interna sobre a placa intermediária e a externa. Quer dizer, esse texto aí meio enrolado, né, para explicar ali uma situação que a gente nem vai utilizar na questão. Considerando que a área da placa externa é igual a 800 centímetros quadrados, 800 centímetros quadrados, né, que as pressões da atmosfera externa e interna do avião são, respectivamente, 20 e 80, e que as pressões sobre as placas são homogêneas, pode-se dizer que a força resultante em newtons a que a placa externa está submetida é... Então, aqui a gente tem uma questão, né, de... Quem lembra aí? Força, né? Pressão é igual a força sobre área. Como a gente está querendo saber, ele pede a força resultante em newtons, então eu vou ter força vai ser igual a pressão vezes a área. Mas qual vai ser a pressão? Lembra? Vamos lembrar aqui da janela. Ele diz ali que tem 3 camadas. Vamos imaginar que aqui a gente tem... Vamos botar aqui 3 camadinhas, como se fosse a própria janela, né? Vista aqui de perfil, né? Então aqui estão as 3 camadas. Aqui está a pressão externa, né? Que ele fala aqui, ó, que as pressões da atmosfera, a externa e interna, respectivamente. Então tem uma pressão aqui externa de 20, né? kPa, quilopascal, né? E eu tenho uma pressão interna de 80. É porque, não sei se vocês sabem, o avião, para que ele mantenha lá em certa altitude, né, no voo de cruzeiro, que ele tenha a mesma, uma pressão dentro do avião bem próxima da pressão atmosférica que a gente está acostumado aqui, ele funciona como se fosse um balão de encher, né, essas bolas de encher. Então, dentro fica uma pressão, você tem um sistema todo ali de pressurização que vai jogando ar para dentro do avião, que deixa a pressão mais ou menos igual à pressão que a gente tem a nível do mar. Então, é isso que funciona. Então, por isso que a pressão aqui de dentro vai ser maior do que a pressão lá de fora. E aí, ele pergunta aqui, ó, a força... e que as pressões sobre as placas são homogêneas, pode-se dizer que a força resultante em newton da placa externa está submetida à pressão. Então, vai ser o quê? Vai ser essa pressão aqui, que vai ser a pressão que resultante. Vamos botar aqui como pressão resultante, que vai ser qual? Vai ser 80K menos 20K, né? Isso vai me dar o quê? 60 kPa, tá? Então agora ficou fácil, eu já tenho a área que é 800 centímetros, a área é igual a 800, é essa área aqui, né, que a gente tem. Imagina que a gente está vendo, ó, vou pegar um celular quebrado aqui, ó. A gente está vendo, ó, isso aqui a gente está vendo assim, a janela é isso aqui, ó, isso tudo aqui, tá bom? E isso aqui tem os 800 centímetros quadrados. Então aqui, nessas 3 camadas, a gente está vendo a janela assim, tá bom? E aí, eu tenho 800 centímetros quadrados, para passar para metro quadrado, eu vou ter 810 a menos 4, né? A menos 4 metros quadrados, né? A gente tem que trabalhar nessa unidade. Agora é só a gente resolver a questão. Eu vou ter que a F, né? Que vai ser a minha força, vai ser igual a 60
vezes 10 ao cubo, né? Vezes a minha área, que é 800, vezes 10 a menos 4. Então, quando a gente multiplica 60 vezes 800, eu vou ter 48 mil. Então, tem isso aqui, 48 mil. Ó, 48 mil, né? Vou multiplicar aqui, ó. Multiplicação de potência de mesma base, ó. Repete a base e soma os expoentes. Então, vou ter repetir a base, somei os expoentes. Menos 4 com mais 3, eu vou ter menos 1. Então, esse menos 1 vai me cortar um zero aqui. Então, a minha força resultante, ela vai ser igual ao quê? 4.800 newtons. Questão um pouco interessante, mas você vê que tem um texto longo, do qual não... mas para a gente enrolar, né? Para enrolar a gente, para fazer que a gente erre. Mas a questão em si era tranquila. Pela atenção, muito obrigado e até a próxima.